Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça hoje, 21 de novembro. Mais um vídeo hoje da série Princípios para Recomeçar. Vimos o primeiro princípio no Devocional passado, que foi acender a luz, buscar direcionamento da palavra. E o nosso segundo princípio hoje é arrumar a casa, com base no texto aqui, Lucas 15:8, que é: o qual é a mulher que, possuindo uma dracma e perdendo uma delas, não acende a luz, que foi o primeiro, e o segundo, varre a casa. Dentro do contexto aqui dessa proposta de Deus para recomeçar, acender a luz é buscar direcionamento na palavra. E varrer a casa, o que seria? Varrer a casa seria exatamente localizar as decisões erradas, as negligências e os relacionamentos que foi agente causador, agente determinante para nos colocar dentro dessa condição de estar perdido antes, ou de estar cercado numa circunstância onde a sua fé foi afetada, onde parecia que as coisas não iam mais acontecer. Preste atenção. Arrumar a casa é localizar as decisões erradas, aquilo que a gente fez ou por impulso, ou por motivação errada, ou por vingança, por revanchismo, seja lá o que for. Um passo importante para a gente começar a localizar as decisões erradas é parar de transferir responsabilidade. A gente sempre encontra alguém para culpar da condição que a gente está vivendo hoje. E quando a gente não encontra essa pessoa aqui no plano natural, a gente, na maioria das vezes, culpa Deus. Eu quero lhe dizer, é imprescindível esse reconhecimento e a pontuação dos próprios erros. Isso é o que o texto diz quando ele diz arrumar a casa, é botar as coisas em ordem para que você possa ter clareza naquilo que você precisa continuar fazendo, falando sobre procurar a moeda, né, e trazendo esse princípio para essa proposta de recomeço. Então, veja o que diz aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 3, diz assim: a insensatez do homem é que arruína a sua vida, mas o seu coração se volta contra Deus. Quantas pessoas hoje estão sufocadas, sem saída, desesperadas em função das escolhas que elas mesmas fizeram, mas elas espiritualizam aquilo, transferem a responsabilidade para Deus, diz: Deus, porque o Senhor permitiu, a desculpa da permissão, né? Quase como se permissão fosse a mesma coisa que determinação, que fosse a mesma coisa que plano, que propósito. Não, Deus permite qualquer coisa que eu e você decidirmos, então nós precisamos ter iluminação. É por isso que a Bíblia diz: ensine a criança, para que quando ela for grande ela não se desvie, porque eu e você precisamos ter algo dentro, para que quando algo que seja substancial, verdadeiro, a palavra, para que quando a proposta de decidir chegue diante de nós, a gente não decida pelas razões erradas. Então, o que é que a gente tem negligenciado nessa condição de estar perdido, né, e precisando de recomeço? Com certeza a gente negligencia a oração, a gente negligencia a busca pela palavra, o alimento diário, né, que é o que nos mantém firme. E aí quando a gente se encontra em fraqueza, a gente não sabe a razão daquilo. Então nunca negligencie, nunca negocie a sua relação com Deus, nunca negligencie a busca pela palavra, porque esses são agentes determinantes. E falando sobre a terceira coisa, que é relacionamentos, né, tem pessoas que estão muito tempo numa situação sem avanço, sem prosperar em sentido nenhum, inclusive na relação com Deus, por causa de uma pessoa que faz parte da sua vida. Porque essa dinâmica ela é muito clara no reino do Espírito. Quando Deus quer abençoar a sua vida, quando Deus quer projetar a sua vida para o propósito, ele vai colocar alguém perto. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o diabo está trabalhando para lhe tirar do trilho, para lhe fazer enfraquecer, para fazer você sucumbir na fé, ele também vai levantar alguém, ele também vai botar alguém perto. Então nós precisamos de iluminação da palavra, porque dentro dessa dinâmica dos relacionamentos tem pessoas que a gente deve aderir, porque elas vão nos projetar para o propósito, mas da mesma forma tem pessoas que a gente vai ter que parar de se relacionar com elas, porque elas são agentes do diabo, às vezes até inconsciente, mas elas estão ali para enfraquecer as suas convicções, para combater os seus propósitos, para fazer você se emparelhar a ela, se sentir alguém perdido. Então fica com isso. Nós estamos falando sobre arrumar a casa, o segundo princípio para recomeçar, e gerenciar de forma intencional com quem a gente se relaciona, a quem a gente expõe as nossas coisas, as nossas preferências, até os nossos problemas. Isso é determinante. Ore por pessoas de Deus, e quando você identificar no seu coração alguém de Deus, se atrele a ela. Se você também identificar que alguém que faz parte do seu ciclo é alguém que não está contribuindo, sabiamente, sem agressividade, se aparte dessa pessoa, porque a luz da palavra, juntar, é tão importante quanto separar. Eu não estou falando aqui sobre casamento, eu estou falando sobre você selecionar de forma intencional as pessoas com quem você se relaciona, porque a gente está falando sobre arrumar a casa para poder recomeçar. A Bíblia diz, né, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, e a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Eu quero confessar a palavra com você, quero que você repita comigo, diga assim: na proposta de recomeçar, precisamos arrumar a casa, ou seja, localizar as decisões erradas, as negligências e os relacionamentos errados. Deus está me guiando pela palavra, por isso avançarei,
recomeçarei e viverei um novo tempo. Amém? Você foi abençoado? Faça comentários aí, compartilhe esse vídeo. Espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.